O ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou o deslocamento do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para depor no Senado. A decisão atende a pedido do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros. O depoimento está previsto para a próxima semana, dia 10 de março, às 11 horas da manhã. Segundo o ministro, a participação de Vorcaro na audiência é facultativa e depende de manifestação expressa do investigado, confirmando que deseja comparecer ou não. Caso a oitiva ocorra, o deslocamento deverá ser feito com escolta da Polícia Federal em aeronave da própria corporação ou em voo comercial. O ministro também determinou que o empresário esteja acompanhado por advogado durante o depoimento. Marcelo Rocha Monteiro. Mais uma vez, aquela questão, né? Ele figura como investigado, então ele não é obrigado a comparecer, ele não é obrigado a responder perguntas. E como o único objetivo do comparecimento dele é responder perguntas, então o comparecimento é facultativo, né? Ele já ameaçou ir, já disse que ia, mudou de ideia, disse que ia colaborar, depois não ia mais. Vamos ver, né? Não dá para fazer, não dá para cravar, né? Que ele realmente vai aparecer lá na próxima semana, né? Vamos aguardar os acontecimentos, não dá para ter certeza. Vou trazer uma outra atualização para você, Marcelo Rocha Monteiro, e para a Guta Pini, vocês dividindo a tela comigo aqui no Jornal da Oeste. O banqueiro Daniel Vorcaro teve um aumento significativo no patrimônio declarado nos últimos anos. Ele comprou o Banco Máxima em 1917 e no ano seguinte rebatizou a instituição como Banco Master. Segundo declarações de imposto de renda apresentadas em uma ação civil que corre no Tribunal de Justiça de São Paulo, o patrimônio de Vorcaro cresceu mais de 6 vezes em 6 anos, passando de 218 milhões de reais em 2017, para 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2023. A defesa de Vorcaro afirma que todos os bens e movimentações são registrados e declarados às autoridades competentes, Guta Pini. É um baita homem de negócios, né? Essa liquidação do banco deve ter sido um pequeno percalço, na verdade, porque uma pessoa que tão bem sucedida, veja só, o que o Banco Central encontrou ali para liquidar esse banco? Agora, Dani, eu estou apurando aqui as informações, em tese, essa oitiva do Daniel Vorcaro se dará amanhã, lá na CAI, já dia 3 de março, vejam só, o ano, realmente estamos começando o mês de março e já com essa oitiva que teria sido já semanas para trás, mas aí houve todo esse adiamento e, enfim, passou a semana, o que era para ser uma terça é na outra terça-feira. A confirmação, o Renan Calheiros confirmou a presença de Daniel Vorcaro. Essa oitiva, então, será feita de forma presencial, porque havia aquelas alternativas da própria comissão se deslocar para São Paulo ou fazer uma oitiva de forma telepresencial ou um deslocamento do Daniel Vorcaro, com essa autorização do ministro André Mendonça para que ele fosse escoltado e no avião estatal, isso está confirmado que seria presencial, mas agora, como o professor Marcelo bem disse, a gente vai precisar aguardar se realmente isso vai acontecer, porque o tempo inteiro desmarca, não vai, e eu acredito que é muito difícil que isso aconteça, essa oitiva, porque, veja, a CAI, ela é uma comissão permanente no Senado que trata de assuntos econômicos. Então, assim, não é uma CPI, não é uma CPMI, não é um órgão de investigação. Então, veja, e o Daniel Vorcaro foi convidado a comparecer. E como não é uma comissão parlamentar de inquérito, não tem um escopo. Não existe uma investigação que está limitada a determinados fatos. E aí os parlamentares não podem fazer perguntas que fujam daquele escopo, porque senão essas perguntas são indeferidas pelo presidente desse colegiado. Não é o caso da CAI. Então, veja, por que Daniel Vorcaro se submeteria a questionamentos em uma comissão tão aberta? Em que os questionamentos poderiam chegar a questões como o envolvimento do ministro Dias Toffoli, o escritório da Viviane Bassi de Moraes, esse contrato de 129 milhões de reais. Então, essa convocação, na verdade, esse convite feito pela CAI é muito estranho.
considerando que se tem no Senado Federal a CPI do crime organizado, que tem o foco de investigar essas questões de lavagem de dinheiro, e segundo o relator Alessandro Vieira, o Banco Master se enquadra nisso, até por conta desses fundos de investimento que eram geridos pela REAG, que era abastecida com o dinheiro do PCC, e aí os fundos dessa REAG, um desses fundos era um dos donos, comprou uma parte do resort do ministro Dias Toffoli, que depois, enfim, confessou sua participação na Maridit. Então, veja, já tem um colegiado para isso. E aí a CAI também começa a querer enfrentar esse tema, mas não como um colegiado investigativo. Me parece muito estranho essa iniciativa, e por que Vorcaro compareceria? Agora tem, só para finalizar, essa questão de que Renan Calheiros tem o seu adversário, o Arthur Lira, então estamos em ano eleitoral, ambos querem a reeleição, Arthur Lira cogita concorrer ao Senado como concorrente de Renan Calheiros, então talvez Renan Calheiros queira algum protagonismo na CAI com essa oitiva, mas mesmo assim é tudo muito estranho. Então vamos aguardar ao longo do dia se realmente Daniel Vorcaro vai se dirigir a Brasília ou não para essa oitiva. Quer complementar, Marcelo Rocha Monteiro? A gente não está te ouvindo. Ativa aí o som do microfone, por favor. Obrigado. Sim, desculpe. Você disse que o patrimônio do senhor Vorcaro é de 1 bilhão e 400 milhões, não é isso? 1 bi e 400 milhões? Bom, no momento em que o Banco Central liquidou o Banco Master, no momento da liquidação extrajudicial, você sabe quanto o Banco Master tinha em caixa? 4 milhões. O dono do banco tem 1 bilhão e 400 milhões. E o banco só tinha 4 milhões de reais em caixa. Então vejam a dimensão da fraude. Todo mundo que investiu, todo mundo que colocou o seu dinheiro em aplicações nesse banco, esse dinheiro foi todo para o bolso do senhor Vorcaro. Ele raspou o tacho, ele está bilionário. E no caixa do banco ficaram míseros 4 milhões de reais. 4 milhões de reais, para mim, é muito dinheiro. Para o público que está nos assistindo, é muito dinheiro. Mas para um banco, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, você vai encontrar facilmente imóveis, apartamentos que valem mais do que isso. E era tudo que o banco tinha em caixa, 4 milhões de reais. E o dono do banco com um patrimônio de 1 bi e 400 milhões. Vejam que nível de picaretagem que é o desse senhor Vorcaro. Agora, ele não chegou nesse ponto sozinho, tá? Tem muita gente graúda na folha de pagamento, não do banco, mas do dono do banco.